Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Gente, pro vídeo de hoje eu tô trazendo de novo o livro Reino Animal, da Mili Marotta, pra gente dar continuidade na página da pomba. Então, pra hoje, pra fazer o fundo que eu tinha falado que eu ia fazer da cidade, eu vou usar giz de cera, tá? Da marca Crayola e da Faber, e giz pastel oleoso para fazer o fundo. Então, como sempre, eu vou colocar a prancheta embaixo para ficar mais durinho, para facilitar na hora de pintar a página. Então, eu comecei pegando a régua e medindo aonde eu queria os prédios, e eu tô usando um lápis azul para ficar mais clarinho, porque às vezes o grafite borra demais, então eu preferi usar esse aí. Eu tinha feito no computador antes o modelo que eu queria a cidade no fundo, então eu fui meio que olhando no computador e passando para a página. Não ficou totalmente igual, mas deu certo. Eu tentei fazer uns prédios ali, depois eu fui desenhando umas janelinhas, uns quadradinhos para fazer as janelas, para depois pintar como se tivesse luzes acesa. Eu tentei deixar ali onde tá a parte mais da pomba, eu tentei fazer prédios mais altos ali, porque como eu vou fazer o fundo bem colorido, eu não queria que sumisse as cores do pescoço dela. Então vocês vão ver mais pra frente que vai ficar mais escuro ali na parte onde ela tá. Então aí eu comecei então a colocar giz pastel oleoso, então eu peguei um amarelo bem clarinho, depois passei para um mais forte, aí depois eu passei para um laranja, depois para um vermelho, depois roxo e depois azul. Então eu fui fazendo as camadas assim, bem suave assim, sabe? Vocês podem ver que tá aparecendo o fundo e tudo mais, mas depois a gente vai cobrir tudo isso, tá? Então eu tentei mesclar uma camada com a outra, pra não ficar muito marcado, mas enfim, acabou ficando marcado do mesmo jeito. Ah, então aí eu esqueci eu queria deixar a parte de cima bem mais escura, então eu peguei um preto. Aí depois de ter passado o giz pastel oleoso, eu vim com os giz de ceras. Então eu fui pegando a cor de cada camada e fui passando. E vocês podem ver, gente, que eu fiquei assim, chocada, que ficou super homogêneo, assim, porque eu já tinha feito o teste com o esfuminho, de passar o dedo só usando lá o giz pastel oleoso, só que ele não fica a mesma textura, sabe? Porque o giz, ele é bem, como o nome diz, ele é oleoso, ele é bem grosso, assim, então ele acaba não ficando homogênea a camada, sabe? Então por mais que você passe, sei lá, o que for, ele não vai ficar tão lisinho. Mas aí eu fiz um teste e fazendo assim, colocando o giz pastel oleoso e passando o giz por cima, ele ficou uma camada super legal e ele não ficou tão marcado assim com relação ao fundo. Então eu decidi fazer assim. Eu tinha pensado em fazer um fundo mais claro, só com giz de cera, mas eu também não gostei. Eu acho que o giz, ele deixa textura e eu sou bem chata com isso. Eu gosto das coisas sempre bem lisinhas assim. E então esse foi um jeito de usar o meu giz pastel oleoso, que eu raramente uso, e o giz de cera também, que o giz ele não é tão forte assim, sabe? Ele não é tão pigmentado e deixa textura. Então eu achei que ficou bem legal esse fundo. Apesar de ter achado que ficou um pouquinho forte, um pouquinho escuro, mas sei lá, acho que ficou legal. Então aí depois de ter terminado o céu, eu fui para os prédios. Então para isso eu usei tinta acrílica. Eu tô usando um pincel bem fininho, que como eu vou pintar as janelas ali, eu queria que eu conseguisse pintar bem as bordinhas para não ter problema de pintar além dos quadradinhos e tudo mais. Bom, vocês vão ver que os quadradinhos não estão reto, eles estão torto mesmo. Eu não quis medir, eu fui fazendo na mão, no olho mesmo. Mas vocês vão ver que no final ficou bem legal. Ah, então, aí eu tentei fazer como se fossem uns prédios mais perto, mais longe. Mas eu fui só pintando de preto tudo. E porque depois eu vou dar o acabamento por cima pra dar o efeito de profundidade e essas coisas assim. Gente do céu, eu quase não trouxe pra vocês esse vídeo, porque eu fiz ele e depois, tipo, quando eu terminei, que eu achei que eu tinha terminado, né? Eu falei, meu Deus do céu, como tá muito estranho. E
E aí eu falei, não, eu fiquei muito triste porque eu falei, meu Deus, estraguei o desenho, que tinha ficado tão legal, pomba, acabei estragando. Mas vocês vão ver que no final eu dei um jeito ali, eu coloquei uns detalhes a mais e que eu acabei gostando do resultado final. Mas então, assim, uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês começam a pintar alguma coisa e aí vocês falam, ai meu Deus, não gostei. Porque pra mim foi assim, eu pintei num dia, aí eu fiquei o dia inteiro pintando. E aí, eu gostei. Aí no dia seguinte, quando eu voltei, né, aqui pra continuar a gravar e editar o vídeo, eu olhei pro negócio e eu não gostei, eu não sei porquê. Eu fui dormir gostando e quando eu acordei no dia seguinte, eu falei, meu Deus, não tá do jeito que eu quero. E aí hoje eu tô editando aqui o vídeo e aí eu consegui terminar e colocar uns detalhes a mais. Eu acabei gostando do desenho, mas porque eu adicionei mais coisas e não parei aonde eu achei que eu deveria ter terminado aquilo. Então assim, gente, se vocês começarem um desenho e não gostarem, não desista dele, sabe? Sei lá, dá um tempo e tenta arrumar ele outro dia, assim, porque, sei lá, pra mim é bem frustrante, assim. Coloquei todo um empenho em cima do desenho e não ficou do jeito que eu queria, mas eu não ia sossegar enquanto eu não arrumasse aquele desenho. Bom, aí pras janelinhas eu usei giz de cera, o amarelo bem clarinho, e daí por cima eu vim passando um lápis, eu tô usando da Prismacolor escolar, que é um amarelo bem clarinho também, é tipo um creme assim. E depois com um lápis amarelo mais escuro, eu vim passando em volta assim da janela, sabe? Pra dar uma profundidade. Daí nesse momento, eu achei que tava faltando alguma coisa nos prédios, sabe? Eu achei que tava muito simples e eu não tava gostando, gente. E daí eu falei, bom, eu vou adicionar algumas coisas no telhado dos prédios. Então eu desenhei ali uns negocinho retangular, depois eu desenhei uns risquinhos pra cima como se fosse algumas antenas. Sabe, essas coisas que tem em cima do prédio? Porque eu achei que tava muito simples, assim, sabe? Tava meio, sei lá, chapado, assim. Sei lá, tava faltando detalhe, sabe, no desenho. E daí eu vi que alguns quadrados, algumas janelinhas tinham ficado tortas. Então eu peguei a tinta e fui arrumando, assim, sabe? Aí depois eu tive a ideia de pegar um lápis cinza escuro, também da Prismacolor. Eu aproveitei porque eu acho que ele é bem pigmentado. Então seria bom pra passar em cima da tinta. Eu me surpreendi bastante porque ele ficou bem forte, assim, sabe? Deu pra ver bastante esse lápis em cima da tinta acrílica que eu já tinha passado. E aí eu fui fazendo uns quadradinhos também, fui pintando eles inteiros do cinza pra fazer como se fossem as janelas que tivessem as luzes apagadas. Aí vocês vão ver que eu ia voltando com o pincel, arrumando se tava alguma coisa torta. Daí eu voltava com lápis, tinta. E é assim, gente, você vai fazendo o negócio e vai mexendo no desenho. Vocês vão ver também mais pra frente que eu mexi na pomba, eu dei uma escurecida um pouco mais em alguns detalhes dela. Uma coisa que eu não gosto de trabalhar com giz de cera, uma é porque às vezes ele não é tão pigmentado quanto um lápis de cor e porque ele solta muito farelinho. Gente do céu, vocês não tinham noção de como tava a minha mesa quando eu terminei esse céu. Porque daí juntou o giz pastel oleoso e o giz de cera. Meu Deus, eu tive que passar um pano na mesa porque tava super sujo, cheio de sujeirinha, assim, sabe? Que o giz solta. E às vezes se você deixar, ele vai pegando em outros lugares e acaba manchando e tudo mais. Nossa, gente, foi um caos. Mas enfim, deu certo e ficou bem legal. Mas mesmo assim, gente, depois de fazer os prédios ali, ai, gente, eu não achei que tava bom. Eu fiquei encucada com aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar? E fiquei, assim, muito tempo pensando no que eu ia fazer. E daí, assim, quando eu tô com dúvida em alguma coisa, eu tiro uma foto e aí eu coloco no meu computador. E aí eu tenho um programa de pintura aqui que eu uso no meu computador, que o nome é Autodesk Sketchbook. E ele é super legal, assim, ele tem caneta, tem pincel e tudo mais, ele é super legal, bem legal mesmo. Consegue fazer bastante coisa. E aí, quando às vezes eu quero saber assim, será que essa combinação vai ficar boa? Como que vai ficar? Então eu jogo pra lá e aí eu pinto lá pra saber se vai ficar bom ou não. Então eu fiz a mesma coisa com isso. Então, como eu tinha feito as janelas do apartamento, eu achei que ficou muito grande, mas eu não queria mexer antes de ter certeza se a ideia que eu tinha pra mexer, pra tentar mudar as coisas ia ficar legal. Então eu joguei pra esse programa e aí eu fiz a modificação lá, daí eu vi que ia ficar melhor. Então aí depois que eu joguei pra esse programa, eu voltei com a tinta preta e eu diminuí um pouco o tamanho das janelas, porque tinha ficado muito grande e tava muito esquisito, mas
mesmo assim eu achei que ainda tava faltando alguma coisa. E eu não sabia, gente, o que que era, tava me dando agonia. Eu até perguntei pro meu marido, o que que tem de errado, né? E dele, vai ser mais difícil arrumar, tem algumas outras que estão tortinhas. Eu falei, mas até que o tortinho não tá me incomodando, mas eu não sabia, gente, o que que era. Então o que eu fiz pra arrumar as janelas foi pegar esse pincel que eu tinha usado bem fininho com tinta preta e fazer como se fosse o metalzinho da janela. Então daí eu peguei a tinta preta com o pincel e fui fazendo alguns risquinhos, assim, eu dei uma olhada na internet de algumas molduras de janela e aí eu fui tentando fazer igual, assim. E daí pro chão, eu queria fazer cinza, porque eu imagino que no topo do prédio normalmente tem metal e tudo mais. E então aí eu fiz testes aqui do lado com umas misturinhas. E eu decidi então fazer com giz pastel oleoso o cinza. E depois eu fiz uma camada igual eu tinha feito no céu. E aí depois eu vim com um giz normal mesmo, um giz escolar, um tom de verde. É quase um tom de verde água, assim, sabe? E aí eu fui passando por cima. Depois eu vim com um cinza claro do giz de cera e fui passando por cima. Só que eu não fiz igual no céu, que eu fui apertando bem pra não deixar marca. Muito pelo contrário, eu quis deixar marca, eu quis deixar a textura do papel, porque assim ficaria mais legal, assim, sabe? Tipo, porque normalmente sei lá, se ela tivesse num chão, assim, num negócio, ia ficar diferente. Então eu aproveitei a textura que o giz deixa com a textura do papel e deixei assim mesmo. Depois eu vim com o giz mais escuro cinza e fui fazendo como se fosse a sombra, né, do pássaro, assim. Depois eu achei que tava faltando alguma coisa e comecei a acrescentar os detalhes. Vocês vão ver aí que eu já tinha feito as armações da janela, né, que eu tinha falado. Depois eu fui fazendo uns pássaros no céu, então fiz como se fossem umas pombas, assim, sabe? E aí eu fui com a tinta acrílica que eu tinha feito tudo e com o pincelzinho bem fininho e fui acrescentando alguns pássaros no céu. Eu fiz uns ali também em cima dos prédios. E aí o resultado foi esse, gente. Eu não filmei o detalhe que eu fiz nas janelas, aquelas que estavam apagadas, mas o que eu fiz foi pegar um lápis. Eu não quis fazer com tinta porque ia ficar muito forte e quando a luz teoricamente tá apagada da janela, você não vê tanto detalhe da janela, então eu decidi fazer com lápis de cor mesmo. Então aí eu passei lápis de cor preto e fui fazendo a mesma armação das janelas de cada prédio com um lápis de cor e aí ficou assim. Depois de todos os detalhes que eu adicionei, eu gostei muito mais dessa página. Antes ele tava muito simples, tava faltando alguma coisa, sabe? Porque eu não tinha colocado detalhe nas janelas. Então eu acho que isso deu um destaque maior pros prédios ali, eu acho que ficou bem mais legal. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixa um like aqui pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês saberem quando que vai ter vídeos novos aqui no canal. Toda semana eu tô postando vídeo aqui, toda quinta-feira eu posto alguma dica, alguma coisa assim de pintura. Então, se vocês conhecem alguém que goste também disso, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que vocês acham que vão gostar também. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!